Se você acredita em você, se você já pensou em se tornar um empreendedor de sucesso, se você já pensou em ter a sua própria empresa e se você está disposto a ser sócio de alguma empresa, assista esse vídeo até o final que eu te darei algumas opções de como você pode começar a empreender neste ramo de ser sócio de empresas com pouco dinheiro e alavancando a sua estrutura com mais renda, com mais uma fonte de renda que possa estar trazendo estabilidade, que possa estar trazendo segurança para você, sua vida e sua família. E com isso você pode estar construindo um patrimônio que possa estar te alavancando a desenvolver futuramente um projeto só seu, né? Uma empresa somente sua. Se você quer, se você está disposto a conhecer um pouco sobre isso, sobre como ser um empresário e acreditar no seu ideal, no seu propósito, assista esse vídeo até o final, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dá o like para que essa mensagem, para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. E ainda assim você estará incentivando a produção de novos conteúdos para o desenvolvimento de pessoas, para estar colaborando com mais pessoas com esse trabalho. Se você acredita em você, já é o passo inicial para isso tudo. Tá? O importante é você acreditar em ti mesmo. E nós, seres humanos, nós temos uma facilidade em não acreditar na gente. A gente consegue olhar os outros, o potencial dos outros, mas esquece de olhar a importância do potencial que nós temos dentro de nós. Tem um pensamento que diz o seguinte: se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. Então, gente, a gente usa 10% da nossa capacidade por causa da nossa mente limitadora. Da gente não aceitar que a gente também pode crescer, que a gente também pode se desenvolver e prosperar. Mas o primeiro passo para isso tudo é termos um propósito. Qual é o propósito da gente? Qual é o propósito que eu tenho com a minha vida? Qual é o caminho que eu quero dar para a minha existência? Qual é o conforto? Qual é a dignidade que eu quero dar para a minha família? Ou eu vou ficar me lamentando e transferindo a culpa dos meus fracassos, dos meus insucessos aos outros, ou eu vou arregaçar as mangas e vou à luta. Então não vamos ter uma mentalidade de que nos segure. Nós precisamos ter uma mentalidade de acreditar nas coisas e fazer essas coisas acontecer. Vamos ter a mentalidade do carvalho que chega a seus 30 metros de altura e não ter receio de que você também merece prosperar, que você também merece crescer. Eu acredito que nós temos que empreender e construir empreendimentos por meio de empresas, que nós devemos criar os nossos ideais. Mas esses empreendimentos, essas atividades, às vezes podem ser onerosos e a gente não consiga ter todo esse patrimônio financeiro, esse patrimônio de colaboradores, né, para que isso possa se tornar um projeto viável a curto e médio prazo. Então, muitas vezes a gente tem que, com o nosso trabalho, seja ele numa empresa, seja ele numa atividade qual for, onde a gente tem essa nossa atividade, a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que se sustentar para não depender dos outros, né? A gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que estar produzindo uma reserva financeira. E a forma de você se tornar um empresário, de se você tornar sócio de empresas, é você alocar também essa tua reserva financeira em algumas empresas. Poxa, mas como que eu vou fazer isso, me tornar sócio de uma empresa? Pela Bolsa de Valores. Lá na Bolsa de Valores, você pode, com pouco dinheiro, já falei no vídeo anterior sobre fundos imobiliários que você pode estar começando com 10, 50, 100 reais. E investir em empresas também da mesma forma. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estudar algumas corretoras que operam valores na Bolsa de Valores e
e buscar alguma dessas corretoras que não tenha taxas para compra de ações. Tá? As ações geralmente de empresas, elas são negociadas em lotes de 100 ações. Então você tem lá um lote de 100 ações que você vai comprar. Então imaginem vocês uma empresa que uma ação custa o equivalente a R$5, estou usando um exemplo, um lote de 100 ações vai estar te custando então R$500. Então você vai precisar R$500 para comprar um lote de 100 ações. Mas calma, hoje existe também a possibilidade de você comprar ações de modo fracionado. Então por isso que eu recomendo que se faça, além de estudar as empresas nas quais você vai estar se associando, você precisa também estudar as corretoras que vão estar cobrando o menor valor de taxas para isso, ou que sejam isentas de taxas para a compra de ações. Porque senão você vai estar comprando aí uma ação e pagar uma taxa aí de R$4 para estar comprando um lote aí de 10 ações, e vai se tornar muito caro, porque aí as taxas você vai ter que incluir elas no valor da ação para você poder futuramente negociar isso com um lucro. Tá? Então existem corretoras que não cobram taxas para esse tipo de operações, e procure elas que você vai estar fazendo um investimento nisso. Mas como eu vou encontrar essas ações? Essas ações você pode estar fazendo pesquisa de empresas que sejam empresas sólidas. Quando você vai investir em uma ação, o que eu oriento é que você procure empresas que você se depare constantemente com o produto dessa empresa. Tá? Lembrando que qualquer coisa que eu falar aqui não é uma recomendação para você seguir. Você tem que fazer as suas análises, como eu sempre digo. Você tem que fazer os seus estudos e você tem que fazer as suas análises para você tomar as suas decisões. Tá? Nós que temos que cuidar da nossa vida, e cada um tem que cuidar da sua vida e não responsabilizar os outros. Então, ao fazer os estudos, você também tem que chamar o compromisso para si. Tá? Então imaginem vocês, eu vou falar de algumas empresas, mas que são apenas para citar como exemplo, não são nenhuma recomendação, não tenho esse conhecimento e essa magnitude para estar recomendando a vocês, mas sim de incentivar vocês a começar a entrar nesse mercado e ter uma renda para vocês. Tá? Tem uma empresa que quando vocês vão analisar, tem lá o site do Status Invest, que vocês podem estar acessando e estar lá vendo questão de gráficos. Vocês têm que analisar, o que eu recomendo como seja para análise, olhar desde a origem da história dessa empresa, como que ela está no gráfico. Se ela tem um gráfico em ascensão, é uma empresa sólida, possivelmente, é um dos requisitos que se vê para isso. Empresas que tenham a participação do governo e que dependam de ações do governo são tanto quanto perigosas, porque os governos a cada 4 anos mudam, e aí esse incentiva mais uma situação, aquele incentiva mais uma outra situação, e aí é um sobe e desce que não tem controle, sem contar as outras situações sobre os governos, que não vamos entrar em detalhes aqui. Tá? Então empresas sólidas, empresas que produzem produtos que você se depara constantemente dentro da sua casa, na sua vida. Tá? Então, nesses ramos, podemos dizer assim, uma empresa do agronegócio sempre existe, sempre vai existir e sempre vamos depender dele. Então tem a Agro3, por exemplo, que você pode comprar uma ação da Agro3, que é uma empresa que está sempre em ascensão. Teve um declínio agora durante esse ano, mas já está num preço interessante. É uma empresa bem interessante. E essa é uma empresa que paga dividendos. O que são dividendos? São rendimentos. Tá? Ela, de tempos em tempos, a cada trimestre ou a cada semestre, ela divide os seus lucros e divide com os seus sócios. Tá? Para você comprar uma ação da Agro3, você vai desembolsar hoje o equivalente a R$ 23,65. Se você comprar um lote de 100 ações, são mais de R$ 2.300. Mas você pode começar comprando uma ação pelo fracionado. Tá? Mas existem também outras empresas que são mais de um preço de acionário mais baixo, como por exemplo a Klabin, né, que é negociada na
na Bolsa de Valores pelo código KLBN4, ela é uma empresa de papel e papelão, e nesse segmento ela é a maior exportadora do Brasil. O custo desse ticket dessa empresa de uma ação é R$ 4,49 hoje. Tá? Mas assim, lembrando que todas as ações elas são renda variável, ou seja, o preço sobe e desce. Então ele é variável, não quer dizer que se você comprar hoje e amanhã você quer vender vai estar nesse mesmo preço. Pode estar acima e pode estar abaixo. Mas como são empresas que têm um crescimento linear, né, constante, você pode ter certeza que não vai ser surpreendido com uma queda de 90%, de 70%. Tá? Elas podem ter as suas oscilações, né, constantes, e então esse crescimento linear ele vai em um crescimento nesse sentido. Se vocês começarem a olhar os gráficos, vocês vão entender isso. Então são empresas bem interessantes de produtos que você tem sempre na sua mesa. E o interessante é que elas pagam dividendos. De tempos em tempos elas somam lá os lucros que tiveram, dividem entre os cotistas e depositam aí na sua conta. Outra empresa que aí é relacionada a bancos, que é a Itaúsa, né? ITSA4 é o ticket dela na Bolsa de Valores. Ela é relacionada a banco, mas ela não é só o Banco Itaú, tá? Ela tem o Banco Itaú, administrada pelo Banco Itaú, mas ela investe em várias outras empresas. E dentro dessas empresas, por exemplo, ela investe na Alpargatas. Quem que não usa um chinelo Havaianas, né? Então todos nós usamos chinelo Havaianas. Você investindo na Itaúsa vai estar investindo na Alpargatas também. O ticket da Itaúsa, uma ação dela está sendo negociada hoje ou ontem, né, pelo valor de R$ 9,46. Mas ela é uma empresa que oscila mais ou menos no seguinte sentido: ela vai lá nos R$ 7,00, sobe até nos 10, 11, volta, né? Então ela tem essas oscilações. E aí você faça os seus estudos e veja o melhor momento de você estar fazendo aporte nela. Ela paga dividendos, mas paga pouquinho. Ela paga muito pouquinho, já pagou mais, e eu acredito que, como ela está fazendo alguns investimentos, ela pode, daqui a um ano, talvez, eu acredito, tá? Não quer dizer que vai ser isso, está pagando mais dividendos. Outra empresa que é interessante, mas essas outras duas empresas têm participação do governo, tá? Então, mas o segmento delas é importante. A Santos Portos, né? A STBP, né? 3, que administra o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil em termos de exportação e tudo mais. E essa ação está sendo negociada a R$ 9,50, uma ação, tá? E é uma empresa interessante. Tá? O setor de exportação, principalmente de produtos para a China e para os Estados Unidos, para todos os países do mundo no quais o Brasil negocia, tem que sair por um porto. Tá? E o Porto de Santos é uma ação bem interessante que também pode ser observada e estudada por cada um de vocês. Outra empresa é a SAPR, né? A Sabesp, né? Que é uma companhia de água e esgoto do Paraná. Água e esgoto sempre vai ter. Então é necessário ter isso. Então também é uma empresa interessante e ela está sendo negociada a R$ 4,34. Então veja bem, só com esses 4 exemplos que eu coloquei aí, você com R$ 100 vai estar comprando, duas ações mais ou menos ou mais de cada uma dessas empresas. Tá? Então você pode começar. Tá? Por que você tem que começar? Porque se você não começar, você não vai criar o hábito de estar investindo, de estar economizando e estar fazendo o teu desenvolvimento, construindo o teu propósito. Imagine, você começa hoje, mas daqui a 25 anos, onde é que você vai estar? Se você criar essa mentalidade de economizar. Tá? É importante que, às vezes, ao invés de você tomar um sorvete, de você tomar um refrigerante, de você tomar uma cervejinha, pense, poxa, hoje eu vou economizar isso e não vou me dar esse
esse dispêndio de gastar com uma coisa de consumo que não vai me agregar nada na minha vida. E usar esse dinheiro, esse pouco dinheiro aí, investir numa empresa, e aí com o tempo, com o passar dos anos, que eu vou criar o hábito de todo mês estar comprando um pouquinho e reinvestindo os lucros do que eu vou estar recebendo, certamente eu vou estar prosperando e ter mais uma fonte de renda. Então, veja bem, falei no vídeo anterior sobre fundos imobiliários, onde você já tem uma fonte de renda. Te falei hoje sobre investir em empresas, onde você vai ter uma nova fonte de renda. E sem esquecer que você precisa fazer os seus estudos, você precisa fazer as suas análises e tomar as suas decisões. Então, não deixe para amanhã, comece hoje. Tá? E se você gostou desse material, se inscreve no meu canal, dá o like lá e compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que possa estar sendo útil. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.